Fala galera, beleza? Hoje eu queria falar com vocês sobre o nosso grande parceiro e apoiador, o Passei Direto. Lá, eles têm milhares de materiais para te dar aquela forcinha no Enem e demais vestibulares, e contam ainda com mais de 18 milhões de usuários. Vai lá e dá uma conferida, gente. Tá aqui no link aparecendo para vocês. E começando a aula de hoje, nós teremos o assunto de lançamentos de física. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube para que você possa ficar a par de todas as novidades, beleza? Dito isso, pessoal, eu quero que agora você pegue papel e caneta. Vamos lá. Hoje nós veremos os seguintes tipos de lançamento: queda livre, lançamento horizontal, lançamento vertical e o lançamento oblíquo. Não se preocupa, a gente vai explicar cada caso, você vai ver que tem muita coisa em comum. Outra coisa também, por curiosidade, hoje em dia está em desuso, muita gente chama esses tipos de lançamento de balística. Pelo menos no ensino médio não se usa mais esse termo, é muito raro, né? De forma resumida, no caso mais clássico, que é o lançamento oblíquo, existe composição de dois movimentos. A gente vai ver isso, que é o movimento horizontal. A gente vai estudar sempre o movimento no eixo Y e no eixo X, que é o eixo vertical. E no eixo Y ocorre movimento uniformemente variado, enquanto que no eixo X, movimento uniforme. Vamos falar disso também, mas você já vai deixando isso preparado na sua mente. Outra coisa, pessoal, eu sou contra, né? Existe uma polêmica, mas vamos lá. Alguns autores preferem adaptar as fórmulas de cinemática, que a gente já aprendeu no comecinho do nosso curso, para outras formas específicas para os casos de lançamento. Eu não, eu prefiro usar as mesmas fórmulas do mesmo jeito, sem nenhum tipo de modificação, para tornar o aprendizado mais intuitivo. Eu quero que vocês entendam lançamentos como um caso particular de cinemática, tudo bem? E finalmente, também é possível resolver alguns exercícios de lançamento, de queda livre principalmente, por conceitos de energia. Muita gente vai olhar alguns exercícios e falar: ah, né, que era só ter utilizado energia cinética, energia potencial gravitacional. É verdade, só que a gente está no comecinho do curso, nós não faremos esse tipo de abordagem por enquanto. Mais para frente, quando eu explicar energia para vocês, aí sim eu vou falar que é possível também resolver alguns problemas de lançamento utilizando essa técnica de energia. Por enquanto, a gente vai deixar isso por fora. E dito isso, vamos para a polêmica. Gente, alguns professores, obras, livros, etc., vão preferir trabalhar com as fórmulas alteradas da cinemática. Por exemplo, em muitos livros vocês vão ver a altura máxima no lançamento horizontal é dado por, aí tá lá, altura máxima vale V0 ao quadrado sobre 2G. E aí você vai olhar essa fórmula e vai falar: nossa, que coisa do outro mundo, será que eu preciso memorizar isso? Não, você não precisa. Utilizando, por exemplo, a equação de Torricelli, você chega nessa mesma fórmula. Aqui eu tenho, resumidamente, todo o processo para, a partir da equação de Torricelli, vocês chegarem nessa mesma formulinha. Minha opinião, desnecessário, dá para deduzir de forma perfeita utilizando as equações que nós já conhecemos. Não precisa ficar memorizando fórmula nova. E dessa forma, eu acho que a gente até ganha um pouco mais de tempo, né? Bom, pessoal, vamos para a experiência de Galileu. Nós temos aqui a famosa Torre de Pisa, acho que todo mundo conhece, e nós temos dois pezinhos de massas diferentes. Dá para notar que este pezinho é muito maior que esse outro. Então vamos lá, pessoal. Primeiro que não há consenso se de fato Galileu realizou a tal experiência. Existe uma polêmica envolvida. Ah, mas né, que eu fui para a Itália, eu visitei a Torre de Pisa, existe uma placa lá dizendo da experiência de Galileu. É verdade, eu sei disso, mas mesmo assim, existe uma polêmica se de fato Galileu realizou ou não essa experiência na Torre de Pisa, mas eu não vou entrar em detalhes. Tendo acontecido ou não, a experiência seria a seguinte: Galileu teria pego duas bolinhas de massas diferentes e ele colocou, ou melhor, levou essas duas bolinhas até o topo da Torre de Pisa. Uma torre bem alta, né? Não tão alta assim, mas muito alta para a época. Aí o que ele fez? Ele largou essas duas bolinhas que, friso, possuíam massas diferentes, e elas partindo da mesma altura, olha o que aconteceu.
elas chegaram ao mesmo tempo ao chão. Na verdade mesmo, existe um probleminha que está associado à resistência do ar. Tanto é que se fosse, por exemplo, uma esfera de metal e uma pena, a esfera de metal iria chegar primeiro. Não pelo fato de ter uma massa maior, mas pelo fato da resistência do ar afetar mais a pena. Então, a priori, essa experiência é mais correta ser feita no vácuo, mas a título de simplificação, nos exercícios envolvendo o lançamento, nós desprezamos a resistência do ar. E essa experiência, pessoal, ela serviu também para desmentir uma grande crença da época. Na época as pessoas pensavam, eu acho que até você eventualmente poderia pensar pelo senso comum, que quanto mais pesada é a esfera, mais rapidamente ela atinge o solo. Mas friso, isso não é verdade. Lançadas as duas bolinhas, olha de novo, elas chegam ao mesmo tempo até o nosso chão. Tudo bem? Agora, olha só que importante isso. Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Vamos supor que a gente repetisse a mesma experiência, dessa vez com uma esfera de aço e uma pena. Será que o resultado seria o mesmo? Você vai ver que não. Olha só. Ué, mas, Nerk, você falou para mim que, independentemente da massa, os dois objetos chegariam juntos ao chão, desde que lançados da mesma altura. É verdade, só que eu também te disse que no caso da pena, ela vai ser muito afetada pela presença da resistência do ar. A pena não demora para chegar porque ela é mais leve. Ela chega depois porque a resistência do ar atua de maneira mais perceptível sobre a pena. Tanto é que na próxima experiência, essa aqui, num tubo de vácuo, os dois objetos chegam juntos ao fundo do tubo. Olha de novo, soltando esses objetos da mesma altura, eles chegam juntos ao fundo do tubo. Por quê? Porque no tubo a vácuo, que na verdade mesmo é um tubo de baixa pressão, mas tudo bem, é um detalhe mais técnico, no tubo a vácuo nós não temos a influência da resistência do ar para atrapalhar o deslocamento da nossa pena. E lógico, também nem da nossa esfera. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos ao exercício 1. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Considerem um movimento de queda livre em que duas partículas, 1 e 2, têm massas m1 igual a 1 kg e m2 igual a 2 kg e estão localizadas a uma mesma distância acima do solo, ou seja, elas partem da mesma altura. As duas partículas são abandonadas simultaneamente. Para a partícula 1, observa-se que, no intervalo de tempo ΔT igual a 2 segundos, ela se desloca verticalmente com um ΔY de 20 metros, ou seja, o deslocamento no tempo de 2 segundos foi de 20 metros. Para o mesmo intervalo de tempo ΔT, que vale 2 segundos, o deslocamento vertical da partícula 2 em metros será, aí nós temos lá, utilize G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, pergunto para vocês, precisa fazer conta? Não, não precisa. Se as duas esferas, não importa a massa, partem da mesma altura, elas chegam juntas ao chão. E não só ao chão, elas ficam juntas até o fim do percurso. Olha só, deixa eu voltar para vocês verem. Olha aqui, esses dois carinhas ficam juntos até o fim do percurso. A mesma coisa vai acontecer com essas duas bolinhas. Então, se a primeira bolinha levou 2 segundos para se deslocar 20 metros, a segunda bolinha, em 2 segundos, também vai se deslocar os mesmos 20 metros. Alternativa C. Continuando, gente, o lançamento vertical e a queda livre. Então, olha só. No lançamento vertical, um projétil, que também pode ser chamado de projetil, fica de curiosidade para vocês, nós temos dois casos principais. Em ambos os casos, a gente vai trabalhar com o atrito do ar sendo desprezado, que são: o projétil é solto de uma certa altura, nesse caso, nós chamaremos o lançamento vertical de queda livre, presta atenção, e no segundo caso, o projétil é enviado para cima, arremessado para cima, né? De qualquer forma, nos dois casos, um detalhe importante é que na vertical ocorre apenas movimento retilíneo uniformemente variado, ou, se você quiser simplificar, movimento uniformemente variado. Segundo o pessoal, que a aceleração vai ser a aceleração da gravidade local, que a gente chama de G. Normalmente a gente adota como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, mas, eventualmente, pode acontecer do seu vestibular, ou do seu exame, sei lá,
adotar como sendo 9,8, 9,81 e assim por diante. Ou, eventualmente, né, pode acontecer também do evento estar sendo estudado num outro planeta. Então você pode ter um lançamento no qual a aceleração da gravidade pode ser 3, 5 e assim por diante, né? Galera, outra coisa que é fundamental que vocês saibam, coloca 10.000 asteriscos nisso, é que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, desde que os pontos de início da subida e do fim da descida estejam na mesma horizontal. Muitas vezes a pessoa fala, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Nem sempre. Isso só é verdade quando ponto inicial de subida e o ponto final da descida, ou seja, ambos os pontos estão na mesma horizontal. Bem, uma vez que você sabe que o movimento na vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado, automaticamente uma coisa vem à mente. Quais são as fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado? São 3. S é igual a S0 mais V0t mais A t quadrado sobre 2. V é igual a V0 mais AT e V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, que é o famoso Torricelli. Gente, perceba, nada mudou em termos de fórmula. A única coisa que mudou é essa pequena informação. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Guarda isso com 10.000 asteriscos, porque isso é importante. E essas equações você já sabe, né? E dica, se você quiser, você pode substituir o A por G, porque a aceleração com a qual você vai trabalhar vai ser a aceleração da gravidade, que é o G, tudo bem? Dito isso, pessoal, vamos continuar. Vamos ver o exercício 2. O exercício 2 tem vários itens. Eu quero que você pause o vídeo e tente fazer. E aí, pessoas, fizeram? Posso fazer? Vamos lá. Um objeto de massa igual a 100 gramas é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo a partir de uma altura de 1 metro em relação ao solo. A tabela a seguir apresenta os valores de posição em função do tempo para o movimento do objeto. Essa tabelinha. A partir do enunciado e desprezando os efeitos de atrito, assinale o que for correto. E aí nós temos a tabelinha, né? E os itens. A gente vai discutir cada item individualmente. Então vamos lá. Primeiro item, para um observador fixo ao solo, a trajetória do objeto é uma parábola. Não, isso não é verdade, é falso. Olha só, um objeto de massa 100 gramas é lançado verticalmente para cima e o observador está fixo ao solo, ou seja, o observador não se mexe. Então, se você está paradinho em frente ao fenômeno, é isso aqui que você vai ver. Ó. Você vai ver o objeto subindo e depois o objeto descendo, né? Perceba que ele atinge uma altura máxima e depois ele volta à posição inicial. Então é falso. O observador observa uma trajetória retilínea vertical tanto na subida quanto na descida. Agora, uma pergunta interessante. Vamos supor que esse mesmo objeto estivesse num trem. O trem parte da estação a uma velocidade constante e você está na plataforma observando. Faz de conta que todo o trem é transparente, de forma que nada atrapalhe a sua visão. E suponha também que o trem se desloca com velocidade constante. Nesse caso, você veria o objeto se deslocando como uma parábola. Mas também não se preocupa com isso agora, porque no futuro nós vamos estudar exercícios desse tipo. E vamos lá, pessoal, exercício 2, vamos ver o item 2. O item 2 é: o módulo da velocidade com que o objeto atinge o solo é menor que 22 metros por segundo. Eu não vou ler o enunciado de novo, porque a gente já leu. Eu acho que você já tem na cabeça, a tabela também. Vamos então só direto para o nosso item. O módulo da velocidade com que o objeto atinge o solo é menor que 22 metros por segundo. Como é que eu faço para descobrir essa informação? Primeiro que se você já fez, eu já adianto que essa informação de fato é verdadeira. Como é que a gente sabe disso? Bom, pessoal, eu quero que você perceba que o nosso móvel ele já começa com uma altura de 1 metro do solo. Ele não começa do zero, ele começa a uma altura de 1 metro do solo. Tanto é que se você não quiser olhar na tabela, o próprio enunciado fala isso para você. A partir de uma altura de 1 metro em relação ao solo, blá blá blá. Então ele é lançado a partir desse 1 metro. Logo, pessoal, no tempo zero, no tempo inicial, o nosso móvel está a 1 metro do solo.
1 segundo depois, ele está a 16 metros do solo. 2 segundos depois, a 21 metros. E assim por diante. Agora, o que eu quero que você perceba, essa informação mágica, é isso aqui, ó. 1 e 1. Então, olha só. A sua altura inicial era de 1 metro. Aí passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. No quarto segundo, ele volta para 1 metro. Entendeu o que aconteceu? De novo, se você não entendeu. Ele partiu da altura de 1 metro, voltou para a altura de 1 metro. Ele voltou para o ponto que está na mesma horizontal, na mesma altura. Se ele sai de um ponto e volta para o ponto de mesma altura, nós temos aí, então, o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, quanto tempo esse cara levou para subir e descer? 1, 2, 3, 4. Ele levou 4 segundos para sair do 1 e voltar para o 1. Olha que 10. Isso significa que o tempo de subida mais o tempo de descida vale 4 segundos. Só que existe uma outra coisa importante. É que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, pensa comigo. Se ele leva 4 segundos para subir e descer, e o tempo de subida é igual ao de descida, quanto foi, por exemplo, o tempo de subida? Ué, a metade de 4. E quanto foi o tempo de descida? Metade de 4. Ou seja, o tempo de subida foi de 2 segundos. Olha que 10. A partir disso, pessoal, a gente pode fazer um desenho. Eu vou considerar como zero o ponto mais alto, vou considerar o sentido positivo para baixo e vou poder montar a minha equação. Nerk, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Você está adotando o zero no ponto mais alto e o sentido positivo para baixo. Perfeito, é isso que eu estou fazendo. Mas, Nerk, e se eu fizer o contrário? Se eu fizer o zero aqui embaixo e, por exemplo, o sentido positivo para cima, vai dar errado? Não, vai dar certo do mesmo jeito. O fenômeno não muda porque você adota uma referência diferente. O fenômeno é o mesmo. O que vai acontecer é o seguinte, o que pode acontecer, na verdade, né? Ao invés de você encontrar uma velocidade, digamos, mais 22, você pode encontrar uma velocidade menos 22. O que quer dizer encontrar uma velocidade menos 22? Que a velocidade encontrada é contrária ao sentido que você adotou como positivo. É só isso que vai acontecer. Então, se você montar a equação, adotando uma outra origem e adotando um outro sentido positivo, e obter, digamos, menos 22 metros por segundo, não se desespere, está correto do mesmo jeito. Inclusive, você pode até montar no seu caderno, você vai ver que você vai acertar. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Com qual velocidade o objeto atinge o solo? Eu quero que você se lembre que na altura máxima, o objeto atinge velocidade zero. Pera, Nerk, como assim? Não entendi. Deixa eu voltar e mostrar para vocês. Só um minutinho. Essa bolinha eu vou jogar para cima. Perceba que ao atingir a altura máxima, ela para. Ou seja, quando ela atinge a altura máxima, a velocidade é zero. E só então ela começa a cair de novo. Isso significa que na altura máxima, a velocidade no eixo y vale zero. Então, olha como fica. Nós temos esse desenho. Quanto vale a velocidade no ponto mais alto? Zero. E eu adotei a minha origem dos espaços nessa altura, na altura máxima. Então, olha como fica. A gente sabe que, segundo Torricelli, velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta s. Isso você já sabe da cinemática. Eu quero saber quanto vale a velocidade final. Então, vamos lá. Velocidade final, não sei. Velocidade final ao quadrado, né? É igual a velocidade inicial ao quadrado. Lembre-se, quanto vale a velocidade inicial aqui no meu caso? Vale zero. Mais 2 vezes a aceleração. E aí eu pergunto para vocês, a aceleração é positiva ou é negativa? No meu caso, a aceleração é positiva. Por quê? Porque a aceleração está para baixo e o meu sentido positivo também é para baixo. Mas se você fizer um desenho diferente, conforme eu disse, adotando o sentido positivo para cima, a tua aceleração da gravidade pode ser negativa. Tranquilo? Então, no meu caso, é positiva. 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Quanto vale o ΔS? Vale 21. E agora, se você entendeu isso, é continha, pessoal. Velocidade ao quadrado é igual a 0 mais 2 vezes 10 vezes 21. E tirando a raiz quadrada desse carinha, você vai obter aproximadamente 20,5 metros por segundo.
Então, de fato, a velocidade com que o móvel atinge o solo é menor que 22 metros por segundo. Tranquilo? E vamos lá, o objeto atinge o solo no tempo t igual a 5. O que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Bom, primeiro eu já adianto para você que já fez que o item é falso. E agora a gente vai ver por que é falso. Primeiramente, para facilitar a conta, eu vou considerar como tempo inicial o tempo a partir do qual o objeto assume a altura máxima. Então, esse vai ser o tempo zero da minha conta. Só que tem um detalhe importante. Presta atenção. Perceba que esse tempo está sendo contado desde o início, ou seja, desde o tempo zero. Quantos segundos ele levou para chegar nessa altura máxima? 1, 2. Isso significa que no final da minha conta, eu tenho que somar esses 2 segundos que ele levou para sair daqui de baixo até aqui em cima, porque para essa conta eu estou desconsiderando o tempo de subida. Tudo bem? Eu só estou considerando o tempo de descida. Dito isso, pessoal, vamos lá. O que eu vou fazer agora? S é igual a S0 mais 0t mais at quadrado sobre 2. O S, no caso, representa o espaço final. Ah, uma coisa importante, tá? Novamente, eu adotei meu zero aqui em cima e eu adotei o sentido positivo para baixo, mas se você quiser, você pode adotar o zero aqui embaixo, o sentido positivo para cima. Então vamos lá, como que fica? S é igual a S0. O nosso S, pessoal, é o espaço final. O espaço final a gente sabe que vale 21. O espaço inicial, como eu estou considerando a origem dos espaços a partir do ponto que ele atinge a altura máxima, então aqui vale 0. Então o espaço inicial vale 0. A velocidade inicial na altura máxima também vale 0. Lembra? Quando ele sobe, atinge a altura máxima, a velocidade vale 0, e aí ele inverte o movimento, começa a cair. Então, velocidade inicial aqui, no meu caso, vale 0. E 0 vezes o tempo dá 0, né? Mais 10, no meu caso a gravidade é positiva, friso no meu caso, porque eu estou adotando o sentido positivo para baixo, e a gravidade também aponta para baixo. Então, nesse caso, a gravidade é positiva, na sua resolução pode ser diferente. Então, mais 10 vezes t ao quadrado sobre 2. E agora a continha, né, pessoal? 21, corta 0, 10 por 2 dá 5, né? Ficou 5t quadrado. Logo, eu posso falar que 5t quadrado vale 21, mesma coisa, né? Posso passar esse 5 dividindo, fica que t quadrado é igual a 21 sobre 5, tá aqui. E fazendo essa continha, nós vamos obter que t quadrado é igual a 4,2, que vai dar aproximadamente para t 2,05 segundos. Só que, cuidado, note que eu estou, de novo, considerando apenas o tempo de descida. Quanto foi o tempo de subida? O tempo de subida foi 2 segundos. E agora você vai me perguntar, mas Nerk, para tudo que eu não estou entendendo mais nada. Você está falando que o tempo de descida foi 2,05. Só que você falou agora que o tempo de subida é 2. E você já tinha falado, na página anterior, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Só que eu estou vendo esses dois caras sendo diferentes. Por que isso está acontecendo? Simples. Porque a pergunta não é para ele chegar até 1 metro. A pergunta é para ele chegar até o solo. Ou seja, na subida, ele vai do 1 até o 21. Na descida, ele não vai do 21 até o 1. Ele vai do 21 até o 0. O percurso de volta dele é maior que o de ida. Por isso que eu digo para vocês, cuidado com essa bitola de falar que tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tempo de subida só é igual ao tempo de descida quando o início da subida e o fim da descida estão na mesma altura. Tudo bem? Isso foi um excelente exemplo para a gente poder tirar essa dúvida. Então nós ficamos com 2 mais 2,05, que dá 4,05 segundos. E vamos lá. Nós temos agora o item 8. No item 8, nós temos que entre os tempos t igual a 3 e t igual a 4, o movimento do objeto é retrógrado e acelerado. Bom, pessoal, vamos lá então. Olha só, eu já adianto para vocês que é verdadeiro e vamos analisar o movimento por essa tabelinha. A gente sabe que entre 0 e 2 segundos o objeto sobe. Então, entre 0 e 2 ele sobe.
Após os 2 segundos até os 4,05, que é quando ele atinge o solo, ele vai descer. E perceba que o intervalo que vai de 3 a 4 segundos está dentro desse intervalo que vai de 2 até 4,05. Note que 3 é depois de 2, 4 é antes de 4,05. Então, de fato, esse intervalinho que vai do 3 até o 4 ocorre justamente quando o objeto está descendo. E agora que a gente já sabe que o objeto dos 3 aos 4 está descendo, a gente também sabe que a velocidade e a aceleração, quando ele desce, estão no mesmo sentido. Porque a velocidade, quando ele está descendo, está para baixo e a aceleração sempre está para baixo. Então, a velocidade, nesse caso, concorda com a aceleração, movimento acelerado. Agora, nós vamos ter um pequeno probleminha para saber se o movimento é progressivo ou retrógrado. Vamos lá. Como a velocidade inicial, segundo o exercício, é positiva, 20 metros por segundo, isso quer dizer que o exercício está adotando como positivo a velocidade sendo para cima. Se ele adota a velocidade como sendo positiva para cima, quando ela desce é negativa. E como a velocidade, nesse caso, não concorda com o sentido positivo, nós temos que o movimento é retrógrado. E aí você vai perguntar, mas Nerk, agora eu não entendi mais nada. Por quê? Porque olha só, volta um pouquinho, vamos voltar. Volta um pouquinho mais, aí, tá perfeito. Você, Nerk, está adotando o sentido positivo para baixo. Como é que você fala agora que o sentido positivo é para cima? Gente, não confunda catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Essa adoção foi minha para resolver este problema. Conforme eu disse para vocês, eu posso, se quiser, adotar o sentido positivo para baixo, sentido positivo para cima, etc., conforme eu achar mais conveniente para resolver o meu exercício. Isso é uma coisa. A outra coisa é a adoção que o exercício faz inicialmente. O exercício adota inicialmente que a velocidade positiva é quando ela se dirige para cima. Então, a partir dessa adoção, eu posso classificar o movimento. Tudo bem? Dito isso, vamos avançar. Exercício 2, item 16. A altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo é de 22 metros. Isso está falso. Olha por quê, pessoal. Nem precisa fazer conta para isso. Conforme eu havia dito para vocês, se ele saiu do 1 e voltou para o 1 e demorou 1, 2, 3, 4 segundos para isso, quer dizer que 4 segundos foi o tempo de subida e o tempo de descida, concorda? Se o tempo de subida mais o tempo de descida deu 4 segundos, e o tempo de subida é igual ao tempo de descida, quer dizer que metade desse tempo foi de subida, a outra metade foi de descida. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a metade de 4? É 2. Perfeito, então ele levou 2 segundos para atingir a altura máxima, porque o tempo de subida é até ele atingir a altura máxima. E o tempo de descida é da altura máxima até ele chegar à mesma altura de onde ele partiu. Então, maravilha, se ele levou 2 segundos para atingir a altura máxima, que valor nós temos aos 2 segundos? Nós temos 21. Portanto, a altura máxima é 21. Olha que fácil, nem precisou fazer conta. Quer dizer, algumas continhas de cabeça muito fáceis, aqui está mais bem explicado. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o lançamento horizontal. No lançamento horizontal, no oblíquo também a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos estudar o movimento em 2 eixos, no eixo X, que é o deitado, e no eixo Y, que é o em pé. No eixo Y vale um movimento uniformemente variado. No eixo X vale um movimento uniforme. Então, como no eixo X vale um movimento uniforme, a equação que a gente vai utilizar é só essa. Olha que fácil. Da mesma forma que nós passamos estudando o movimento uniforme só como equação, você também só vai precisar de uma equação para o eixo X. Nem precisa pensar. Agora, para o eixo Y, valem aquelas 3 equações do movimento uniformemente variado. Perceba como as coisas vão se repetindo. Bem, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês observem agora é esse exemplo de lançamento horizontal que nós estamos vendo aqui. No caso, o nosso projétil, esse cara, que é da cor vermelha, ele é disparado horizontalmente e nós vamos acompanhar esse movimento em 2 eixos, no eixo X e no eixo Y. Para facilitar a visualização, eu fiz o seguinte, a bolinha vermelha representa o projétil, ou seja, a bala que é disparada
horizontalmente. Já a bolinha verde representa o movimento no eixo Y, ou seja, a bolinha verde é a projeção da bolinha vermelha no eixo Y, enquanto que a bolinha azul representa a projeção da bolinha vermelha no eixo X. Dito isso, vamos animar então a nossa bolinha vermelha, que é o nosso projétil, para ver o que acontece no lançamento horizontal, representado por essa curva em roxo, que é a trajetória que essa bolinha vermelha vai fazer. Então vamos começar o movimento. A primeira coisa que eu quero que você perceba é o movimento no eixo Y. No eixo Y, note que a bolinha verde começa com velocidade igual a zero e aumenta a velocidade enquanto cai, o que significa que o movimento aqui é uniformemente variado. Já no eixo X, perceba que a bolinha tem movimento constante do começo ao fim do movimento, e é por isso que o movimento no eixo X é uniforme. Agora eu vou deixar a animação rodando 2 vezes para que vocês percebam isso melhor. Movimento uniformemente variado dessa projeção no eixo Y. Perceba que vai aumentando a velocidade. E aqui a projeção dessa bolinha no eixo X. Perceba que mantém a velocidade do começo ao fim. Dito isso, pessoal, nós vamos ver agora o problema 3. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? Muitos historiadores acreditam que a zarabatana foi um instrumento desenvolvido pelos índios da América do Sul para caçar aves e animais rasteiros. Essa arma se utiliza de pequenos dardos pontiagudos com veneno que são lançados a altas velocidades apenas com um forte sopro. Em geral, um índio de 1,80 m de altura consegue lançar um dardo com 12 metros de alcance. Desprezando os atritos com o ar, utilizando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e considerando que o tempo desse tipo de movimento é o mesmo de uma queda livre, o valor aproximado da velocidade de lançamento horizontal do dardo é de... Aí nós temos as alternativas. E como é que eu resolvo? Vamos lá então. Aqui nós temos o mesmo problema. Aqui nós temos uma ilustração para ajudar com o nosso exercício. E agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. Nós temos aqui o eixo Y, e no eixo Y você sabe que vale movimento uniformemente variado. Sabendo disso, a gente vai calcular o tempo de queda. Para calcular o tempo de queda, eu vou utilizar então S é igual a S0 mais V0t mais A t quadrado sobre 2. E agora, olha que legal, a minha origem dos espaços, eu vou utilizar o próprio eixo Y, né? Cruzamento do eixo Y com o eixo X. Aqui vai ser a minha origem dos espaços. E eu vou considerar o sentido positivo como sendo o sentido positivo do próprio eixo Y. Eu acho que isso vai gerar o mínimo de confusões possível. Bom, gente, S é o quê? É espaço final. Então, espaço final vale espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, vezes t ao quadrado sobre 2. Eu vou adaptar essa equação para a minha realidade. Espaço final, bom, no espaço final no eixo Y, ele atinge o zero. Mas, Nerk, eu tenho uma pergunta, pode fazer. Ele não vai fazer essa trajetória, ele vai fazer essa trajetória do lançamento. Então, o espaço final dele vai ser aqui, não vai ser aqui. É verdade, no eixo X. Só que a gente considera o movimento em 2 eixos. O movimento sendo uma projeção da bolinha no eixo Y e no eixo X. Quando ela chega aqui, no final da trajetória, a projeção no eixo Y vale zero. Então, olhando apenas o eixo Y, espaço, que é o espaço final, vale zero, é igual ao espaço inicial, que vale 1,8, porque é 1,8, porque é a altura do índio, menos V0t. Por que menos V0t? Porque a velocidade inicial está certo que é zero, mas a velocidade está orientada para baixo. É negativa, seria, né? Mas aqui tanto faz o menos como o mais, porque é zero do mesmo jeito. É só para você entender a lógica. E agora menos. Por que menos? Porque a gravidade está contrária ao sentido que nós adotamos como positivo, que é para cima. Então ficou menos 10, vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, pessoal, continuando. 1,8 passa para o outro lado, fica menos 1,8. Menos 10 por 2, menos 5. Então ficou menos 5 t ao quadrado. Posso passar o menos 5 para o outro lado dividindo. Então, menos 1,8 dividido por menos 5, posso cortar o menos com menos.
ficou 1,8 sobre 5. E 1,8 sobre 5 vai dar 0,36. Portanto, o t ao quadrado vale 0,36. Quanto vale, então, o nosso t? Vale 0,6. Logo, o tempo de queda foi de 0,6 segundos. Agora perceba, só existe uma queda. Quando ele faz esse movimento, ele vai ter uma projeção no eixo y e no eixo x. Então, para chegar nessa posição no eixo x, ele também levou 0,6 segundos. Essa que é a sacada. Então, eu já sei o tempo de queda. E mais ainda, eu já sei que no eixo x vale o movimento uniforme, que eu só posso utilizar uma equação. Nessa equação, eu já sei qual foi o tempo de queda. 0,6. Vamos ver o resto. S é igual a S0 mais VT. S é o espaço final. De quanto foi o espaço final? 12 metros, que é o valor do alcance. Então, nós temos 12 é igual a... Quanto vale o espaço inicial no eixo x? 0, né? Mais a velocidade, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo, que a gente sabe que é 0,6. Agora é continha, né, pessoal? 12 é igual a 0,6V, passa esse cara para lá dividindo, ficou então que V vale 12 dividido por 0,6. 12 por 0,6 vai dar 20. 20 o quê? 20 metros por segundo. Consequentemente, para a gente converter essa velocidade para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 20 vezes 3,6 vai dar 72. 72 o quê? Quilômetros por hora. Todo mundo sabe isso, pessoal? Para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E lógico, né? Para converter de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Tranquilo? Ficamos com essa resposta, que é a alternativa C. Dito isso, quem acertou, parabéns! E vamos lá, gente, lançamento oblíquo. O que é lançamento oblíquo? É o lançamento inclinado. Ele vai possuir um ângulo de inclinação horizontal, ou seja, com o eixo X. E nós temos dois casos para o lançamento oblíquo. O primeiro caso é quando não precisamos trabalhar com o ângulo de lançamento, que é o caso mais simples, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o segundo caso é quando o ângulo de lançamento é necessário. Aí você tem que utilizar a trigonometria. A gente vai falar sobre isso depois. Então vamos lá. Para o lançamento oblíquo, vão valer as mesmas fórmulas do lançamento horizontal. E nós temos aqui a velocidade inicial do nosso lançamento. Nerk, essa velocidade inicial é a velocidade inicial no eixo X, no eixo Y ou é para os dois? Nenhuma das duas coisas. Como é oblíquo, é inclinado. Como a velocidade é inclinada, você vai ser obrigado a decompor essa velocidade inicial nos dois eixos. Então, você vai ter uma velocidade inicial no eixo X e uma outra velocidade inicial no eixo Y. Então, a velocidade inicial, quando dada, vai ser decomposta no eixo X e no eixo Y. Então, está aqui para vocês a representação vetorial da velocidade inicial, dessa velocidade no eixo X e dessa velocidade, a componente dela, no eixo Y, tudo bem? Gente, dito isso, mais uma coisa importante. Eu não falei aqui por enquanto, mas daqui a pouquinho nós vamos ver quanto vale V0x e quanto vale V0y. Por enquanto, eu quero que vocês saibam o seguinte, que no eixo Y continua valendo movimento uniformemente variado, sempre, 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 não muda nunca. E no eixo X, movimento uniforme, mesma equação, olha que legal. Bom, pessoal, nós veremos agora o lançamento oblíquo, que vocês vão ver que apresenta vários aspectos parecidos com o lançamento horizontal que a gente já aprendeu. Novamente, nós teremos um projétil, representado aqui em vermelho, uma bolinha verde, que representa o movimento do projétil no eixo Y, ou seja, a projeção do projétil, que é a bolinha vermelha, no eixo Y é dado por essa bolinha verde. E uma bolinha azul, tá aqui, que representa o movimento do projétil, vermelho, no nosso eixo X. A projeção desse cara no eixo X é dado por essa bolinha azul. Dito isso, pessoal, nós vamos agora animar a nossa bolinha vermelha, essa aqui, que é o nosso projétil, para ver o que acontece no lançamento oblíquo. Então vamos lá. Eu quero então que você observe algumas coisas. Primeiro, novamente ocorre um movimento acelerado
da bolinha verde no eixo Y. Dica para vocês: o lançamento, pessoal, não importa o tipo, sempre será acelerado no eixo Y, pois a gravidade, que é a aceleração que age sobre a bolinha, nosso projétil, é vertical e não horizontal. Já no eixo X, a bolinha azul tem velocidade constante do início ao fim do movimento. E é por isso que o movimento no eixo X é um movimento uniforme. Perceba que há vários aspectos em comum com o lançamento horizontal, com a queda livre. Outra coisa importante, pessoal, é que no ponto mais alto, olhando no eixo Y, a velocidade é zero. E finalmente, apesar da gente não ter como medir isso aqui, porque a animação é um pouco rápida, eu quero que vocês percebam que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, desde, é claro, que tanto o ponto de início da subida quanto o fim da descida estejam na mesma altura. Agora eu vou deixar aqui rodando a animação para que vocês possam observar e perceber alguns desses detalhes melhor. Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo ou voltar um pouquinho para visualizar algum detalhe eventualmente perdido. Beleza, pessoal? Você já está pronto para fazer o próximo exercício. Vamos lá, então. Pausa o vídeo e tenta fazer. Manda ver. E aí, pessoas, fizeram? Um objeto foi lançado obliquamente, ou seja, de forma inclinada, a partir de uma superfície plana e horizontal, de modo que o valor da componente vertical de sua velocidade inicial era v0y 30 metros por segundo. Então, nós temos aqui o valor do v0y. Já o v0x, que é o componente horizontal dessa velocidade, 8 metros por segundo. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, o alcance horizontal do objeto foi d. Aí nós temos as alternativas. Bom, gente, como é que eu vou fazer isso aí? Conforme eu tinha mostrado para vocês, ele não deu a velocidade inicial, que é o caso mais complicado, né? Que aí tem que decompor. O que ele fez? Ele deu direto a decomposição tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, eu não preciso, nesse caso, trabalhar com trigonometria. É o caso mais fácil, digamos assim, de lançamento oblíquo. Nesse caso, você já sabe quanto vale a velocidade inicial no eixo X, a velocidade inicial no eixo Y, e agora eu dou uma dica legal para você. Se você já sabe quanto vale a velocidade no eixo X, essa velocidade não muda nunca. Por quê? Ué, porque a velocidade no eixo X é constante. Se é constante, não muda. Por isso que essa informação vale ouro. De novo, de novo, de novo. Velocidade inicial no eixo X, ela não muda, porque no eixo X a velocidade é constante. Então, se você, sei lá, precisar calcular a velocidade num ponto qualquer, no instante t igual a 3, vamos supor, e você já sabe que a velocidade no eixo X, no início, vale 5 metros por segundo, vamos supor, ela não vai mudar, ela vai ser 5 metros por segundo do começo ao fim, até atingir o seu alcance máximo. Tudo bem? Quem vai variar, claro, é a velocidade no eixo Y. E friso para vocês que quando chegar no ponto mais alto, você também já sabe quanto vale a velocidade no eixo Y. Vale zero. E de novo, não esqueça, claro, é sempre útil essa informação, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, desde que o ponto inicial de subida e o ponto final de descida estejam na mesma horizontal, ou seja, na mesma altura. Dito tudo isso, vamos começar, pessoal. No eixo Y, a gente sabe que na altura máxima, Vy vale zero. Vocês estão cansados de saber disso. E a gente pode utilizar essa formulinha. V é igual a V0 mais AT, que você já conhece. Então, vamos lá. V é a velocidade final. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente vai adequar essa formulinha para a nossa situação. Vamos lá. 0, que é a velocidade final, é igual a 30, que é a velocidade inicial. Perceba que a velocidade inicial no eixo Y é positiva. Por que a velocidade inicial é positiva? Porque ela concorda com o sentido positivo adotado. Então aqui eu coloco realmente mais 30, né? Agora presta atenção. Menos 10. Por que menos 10?
Porque aqui, ó, mais AT, mais a gravidade vezes o tempo. Quanto vale a gravidade? A gravidade, pessoal, vale 10 metros por segundo ao quadrado. É verdade isso. Só que a gravidade, ela não está apontando para cima. Ela está apontando para baixo, contra o sentido que eu adotei como positivo. Por causa disso, essa gravidade aqui, ao invés de ficar mais 10, fica menos 10. Tudo bem? E multiplica pelo tempo. Então nós temos que 0, né, é igual a 30 menos 10t. Posso pegar esse menos 10t, passa para o outro lado, fica mais 10t. Então 10t é igual a 30. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Ficou então 30 por 10, que dá 3. 3 o quê? 3 segundos. Consequentemente, o que é esses 3 segundos, pessoal? Quer dizer que para chegar no ponto mais alto, eu levo 3 segundos. Olha que 10. E isso aqui me dá uma outra informação. Qual que é a outra informação? Deixa eu ver se você está craque. Muito bem, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Consequentemente, olha só, ele levou 3 segundos para chegar até aqui, mais 3 para chegar até aqui. Logo, o tempo para o alcance horizontal foi de 6 segundos. E se eu já sei disso, eu posso finalizar o meu exercício, porque olha só, é só uma equação, S é igual a S0 mais VT, o espaço, na verdade o espaço final, que é o alcance horizontal, é o que eu quero descobrir, o espaço inicial está aqui na origem, vale 0, a velocidade eu já sei, porque foi dada, né, pessoal? A velocidade no eixo x é 8, e eu não tenho que me preocupar em que ponto tem que estar essa velocidade, porque ao longo de todo o eixo x a velocidade não muda. E o tempo, eu já sei que o tempo foi 6, né? Porque, opa, tá aqui, ó. Porque o tempo de subida mais o tempo de descida dá 6 segundos. Então ficou S igual a 0, mais 8 vezes 6, que vai dar 48. 48 o quê? 48 metros. Alternativa C. E aí, acertou? Para você que acertou, parabéns. E vamos lá. Gente, agora vamos para o caso mais complicado do lançamento oblíquo, que é quando é dado a velocidade inicial de forma vetorial. Então, nesse caso, é importante que você saiba as duas decomposições, tá? Nós temos aqui a velocidade inicial, e a mesma velocidade inicial pode ser decomposta no eixo x e no eixo y. E aqui é aquilo que eu falei, nós temos aqui um ângulo de lançamento desta velocidade com o eixo x. Nesse caso, esse ângulo de lançamento é representado por essa letrinha grega que se chama θ. De novo, θ. Então vamos lá. Como é que eu calculo V0x e V0y? Uma dica para vocês. O V0x encosta no ângulo. Repete comigo. O V0x encosta no ângulo. Encostou, cosseno. Então V0x é V0 cosseno de θ. Vamos de novo. O V0x encosta no ângulo. Se ele encosta no ângulo, cosseno. Então V0x, V0 vezes cosseno de θ. E o V0y? O V0y não encosta. Se ele não encosta, é sem encostar. Mais uma vez. E o V0y, ele não encosta no ângulo. Se ele não encosta, é sem encostar. Ficou então que o V0y vale V0 vezes seno de θ. Gente, uma dica também. Eu não vou fazer aqui para vocês nessa aula, para não ficar muito longo, uma dedução da razão formal de por que V0x é V0 cosseno e V0y é V0 seno. Mas, se você olhar na nossa aula de vetores, você vai ver lá toda a explicação formal da razão da decomposição dar esse valor, tudo bem? Fica de dica para vocês. Inclusive, quem está acompanhando todo o curso de física, do começo ao fim, já sabe isso aqui na ponta da língua, né? Tá acompanhando? Tô de olho em você. Nota 1, pessoal, continuam válidas as mesmas fórmulas no eixo Y e no eixo X. Não muda nada. Você já está cansado de saber disso, nem vou falar dessa parte. E uma coisa importante, isso sim você precisa saber. NERC. Legal, decorei isso aqui. Eu preciso saber quanto é o seno ou cosseno de 30, 45, 60? Você precisa ter seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, 90 e 0 graus
decorado na ponta da língua, de frente para trás, de trás para frente. Porque isso vai cair tanto na sua prova de matemática, quanto na sua prova de física. Tem que saber dessa informação. Tanto é, pessoal, que olha só, o que significa ângulo notável? Notável é para você notar, para você memorizar. Então tem que ter de cabeça. Vamos lá então, exercício 5, pausa o vídeo e tenta fazer. Exercício completão. E aí, pessoas, fizeram? Uma pequena esfera é lançada com velocidade inicial de módulo 20 metros por segundo e forma 60 graus com a horizontal, conforme a figura, essa aqui. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Sendo seno de 60 graus igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 igual a meio, determine. Aí nós temos as alternativas, ou melhor, nós temos os itens que nós vamos resolver. Daqui a pouquinho eu leio cada item. Gente, nesse caso, o examinador foi um pai e uma mãe ao mesmo tempo, porque ele deu para você o seno e o cosseno de 60 graus. Ele não é obrigado a fazer isso. Olha que legal. Feito isso, vamos lá então, vamos resolver o primeiro item, que é o, deixa eu ver aqui, item A, as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Ou seja, o V0x e o V0y. Então, olha só, deixa eu voltar um pouquinho. Nós temos aqui o V0, que é a velocidade inicial. Nós vamos decompor esse cara no eixo x, né? E vamos obter V0x. E vamos, continuando, decompor no eixo y e vamos obter V0y. Então, V0x, V0y tem o ângulo, é muito fácil, porque você já sabe que o V0x é V0 encostou cosseno, e o V0y não encostou é sem encostar. Então, é V0 seno de θ. Como que fica então, pessoal? V0x é V0 cosseno de θ, cosseno de θ é meio, né? Cosseno de 60 graus é meio. Então ficou V0x é igual a V0, que vale 20 metros por segundo, vezes cosseno de 60, que vale meio. 20 vezes meio, corta o 2, corta um 2, né? Ficou então 10 metros por segundo. Então V0x vale 10 metros por segundo. Quanto vale V0y? Então V0 seno de θ. Como é que a gente faz? 20 vezes seno de 60 graus, que o examinador falou. Ele não precisava ter falado, você tem que ter isso de cabeça, friso. Vale raiz de 3 sobre 2. Então ficou 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Gente, aqui ó, posso cortar 20 com 2, né? 10 em cima, aqui corta, fica 1. Então ficou 10 que multiplica a raiz de 3. Então V0y, 10 que multiplica a raiz de 3 metros por segundo. Feito isso, gente, eu vou agora pro item B. Eu estou indo um pouco rápido porque eu acho que é bem fácil. Mas se você teve alguma dúvida aqui, né, vou dar uma pausinha. Viram? Beleza? Posso avançar? Então, avançando. Item B. Qualquer coisa, pergunta nos comentários. No item B, nós temos uma pequena esfera, o mesmo enunciado, né? As funções horárias dos movimentos horizontal e vertical. Eu não falei disso, mas eu vou falar para vocês agora. A função horária é a função que vai envolver o S, que é o espaço. Ou seja, você tem no eixo Y movimento uniformemente variado. Qual que é a equação do espaço pro eixo Y? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, essa, ainda não, né? Porque aqui eu apenas uso, essa é a fórmula de referência, essa ainda não é, vai ser. Então, essa aqui é a minha fórmula que eu utilizo para obter no eixo Y a minha função horária. No caso, a função horária do movimento vertical, a do x é horizontal. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Eu vou adaptar essa fórmula. Como é eixo y, então eu falo y é igual a y0. No lugar de s eu coloco y, porque o espaço é justamente dado pelo valor em y, né? Então y é igual a y0, mais v0 seria v0 e y. É só adaptar a realidade para o teu eixo, ou seja, velocidade, qual que é? Velocidade do eixo y, naturalmente, né? v0 yt vezes t, né? Agora, cuidado. O eixo y aponta para cima, a gravidade para baixo. Então, nós temos menos g, não mais g. Então, ficou menos g, t quadrado sobre 2.
Feita essa primeira adaptação, vamos ver o que a gente consegue colocar de valor numérico. O y0 vale 0, né? Porque a gente começa a analisar o movimento do 0, 0. Então, y vale inicial, y0 vale 0. A velocidade inicial no eixo y vale, a gente calculou isso, ó. Velocidade inicial no eixo y vale 10 raiz de 3. Então, a gente coloca 10 raiz de 3. Deixa eu avançar, né? Então, ficou 10 raiz de 3 vezes t, menos a gravidade, que vale 10, vezes t ao quadrado sobre 2. E acabou, né, pessoal? Agora é só dar uma simplificada. Tira esse zero, vai ficar, então, 10 raiz de 3t, menos 5t quadrado. Se você quiser, como ele está trabalhando com metro por segundo, você pode colocar aqui, ó, SI. Agora, no eixo x, pessoal, eixo x é super fácil, porque você só tem uma equação, que é S igual a S0 mais VT. Então, vamos adaptar essa equação para a realidade do eixo x. Então, no eixo x, ao invés de S, a gente utiliza x. Muito bem. Então, x é igual a x0, mais a velocidade no eixo x é v0x, vezes o tempo. Feito isso, o que a gente tem de valor numérico? Nós temos que o espaço no eixo x parte do zero, então x é igual a x0 vale 0. A velocidade inicial no eixo x, a gente viu que vale, deixa eu voltar, a velocidade inicial no eixo x vale 10 metros por segundo. Então eu vou utilizar esse valor, tá aqui, ó. Então ficou v0 vai ser 10 vezes o t. O zero não manda nada, corta esse cara, fica então que x vale 10t SI. Logo, nós temos as funções horárias do movimento vertical e do movimento horizontal. Tudo bem? Vamos continuar. O tempo de subida. Como é que a gente faz para calcular o tempo de subida? Simples. No tempo de subida, na altura máxima, a velocidade em y vale 0. Então, olha como fica. Vamos lá. No final do tempo de subida, a velocidade em y vale 0. Como é que a gente faz? V é igual a V0 mais AT. Esse V é a velocidade final, que eu já sei que vale 0, né, pessoal? Antes de adaptar, eu coloquei aqui só para explicar melhor como é que funciona a transformação, mas se você quiser, você já pode colocar o valor numérico sem problema algum, tudo bem? Então ficou VY, que é o 0, né? É igual a velocidade inicial no eixo Y. A gente sabe que vale 10 raiz de 3, você já viu, a gente calculou lá no comecinho. E a gravidade menos 10, que multiplica o tempo. Menos 10, você já sabe que a gravidade é porque ela está para baixo e a nossa orientação está indo para cima. Então ficou 10 raiz de 3 menos 10t. Pego esse 10t, jogo para o outro lado, tá negativo, passa a ser para o outro lado positivo. 10t é igual a 10 raiz de 3. Corto 10, corto 10. Ficou então que t é igual a raiz de 3 segundos. Tudo bem? Então, esse é o tempo de subida. Por curiosidade, quanto vale o tempo total? Tempo de subida mais de descida? 2 vezes esse valor, né? 2 raiz de 3. Eu acho que com relação a isso, tá tranquilo também. Que é essa informação que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Vamos lá. A altura máxima e o alcance horizontal. Bom, a altura máxima, a gente sabe que ocorre quando o tempo vale raiz de 3. A gente calculou isso nesse quadrinho. Quando ocorre a altura máxima, o tempo vale raiz de 3. Então, eu também sei que o tempo de subida mais o tempo de descida é o dobro desse valor, 2 raiz de 3. Vamos utilizar essas duas informações. Na altura máxima, o tempo é só raiz de 3. O que você fez aqui, Nerk? Eu não entendi. Eu estou utilizando essa equaçãozinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Y é igual a 10 raiz de 3, t menos 5t quadrado. Eu já sei quanto vale t, vale raiz de 3. Então, eu já posso substituir aqui, no lugar do t, o valor de raiz de 3. Se você não gostou de fazer direto, não tem problema. Se você fizer S igual a S0 mais o 0t mais at quadrado sobre 2, usando esse tempinho igual a raiz de 3, você vai obter 10 raiz de 3t menos 5t quadrado do mesmo jeito. É como você preferir. Então, vamos avançar. Máquina do tempo. Nós paramos aqui, né, pessoal? Então, ficou y igual a 10 raiz de 3t menos 5t quadrado. Esse t, a gente já sabe que vale raiz de 3. Então, substitui por raiz de 3. Menos 5t quadrado.
Quanto vale o t, pessoal? Raiz de 3. Então, onde tem t, coloca raiz de 3. Se tem t ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E raiz de 3 ao quadrado também dá 3. Então, ficou 10 vezes 3 menos 5 vezes 3. 10 vezes 3 é 30. 5 vezes 3, 15. 30 menos 15 vai dar 15. 15 o quê? 15 metros. 15 metros foi, então, a altura máxima. Já para a gente achar o alcance horizontal, é no eixo x. A gente tem que x é igual a 10t. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando, deixa eu voltar para vocês verem, essa equaçãozinha aqui, ó. X igual a 10t. De novo, se você não quiser utilizar essa equação direta, você pode utilizar essa igual a S0 mais VT, sem problema algum. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho. Aqui, ó, x igual a 10t. X igual a 10 vezes quanto vale o tempo? Ah, né, que é fácil. O tempo vale raiz de 3. Não! Por que não vale raiz de 3? Porque esse aqui é só o tempo de subida. O tempo para o alcance horizontal é um tempo de subida mais um tempo de descida. Ou seja, 2 vezes o tempo de subida. 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3. Cuidado para não errar em besteira. Ficou então 10 que multiplica 2 raiz de 3. 10 vezes 2 dá 20. 20 raiz de 3 metros. E vamos lá, pessoal, agora a gente vai para o exercício mais difícil da aula de hoje. A gente vai resolver com muita calma. Parece difícil, mas não é tão difícil. Embora eu saiba que muitos alunos acabam se complicando, eu quero que você pause o vídeo e você tente fazer. Se você acertar esse exercício, você merece um parabéns ao quadrado. Parabéns vezes parabéns. E aí, pessoal, fizeram? Posso fazer? Em um jogo de basquete, uma criança faz um arremesso certeiro para a cesta. Essa criança aqui. A bola parte da mão do jogador de uma altura de 1,40 m, 1,4 metros, como quiser, do solo e acerta a cesta, que está a 3 metros de altura, conforme a figura. Sabe-se que a bola partiu da mão da criança com velocidade inicial V0 igual a 10 metros por segundo e inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, tal que seno de θ vale 0,9 e cosseno de θ vale 0,4. Considerando desprezível a resistência do ar e que g vale 10 metros por segundo ao quadrado, a distância d do ponto de onde a bola partiu, a reta vertical que passa pela cesta, ou seja, essa distância d, é igual a... Aí nós temos as alternativas. Bom, pessoal, vamos com muita calma. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que o tempo de subida não vai ser igual ao tempo de descida. Por quê? Porque eles não estão na mesma altura, eles estão em alturas diferentes. Eu só posso falar que o tempo de subida é igual ao tempo de descida para a mesma altura, tudo bem? Feito isso, vamos lá. Eu vou pegar esse desenho e eu vou redesenhá-lo. Olha só, eu poderia considerar a minha origem, né, o 00, aqui embaixo. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer uma outra coisa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho, eu vou pegar este pedacinho aqui do desenho que vocês estão vendo e vou redesenhar aqui de uma outra forma mais simplificada que eu já vou explicar para vocês. Gente, o que eu fiz? Eu estou considerando o 00, ou seja, a origem dos espaços, a posição inicial da bola. Então eu quero que você perceba que em relação à altura da bola, friso, a altura da cesta não é mais 3 metros, porque esses 3 metros é em relação ao chão. Quanto vale a altura dessa cesta em relação à altura da bola? Ué, simples. Se o garoto tem uma altura de 1,4, né? Se a bola está, vamos dizer assim, a 1,4 metros do chão, na mão do garoto, e a nossa cesta está a 3 metros de altura, existe uma diferença de altura de 3 menos 1,4, que é um total de 1,6 metros. Ou seja, se a minha bola está no 00, a minha cesta está 1,6 metros acima. Agora eu quero que você perceba que isso não altera a distância horizontal da bola para a cesta. Continua sendo d. Mesma coisa aqui, ó. Essa distância horizontal não muda. Continua sendo d. O resto, pessoal, também, mesma coisa.
A velocidade inicial não muda e, consequentemente, não muda a velocidade inicial no eixo x, dá uma corrigida, eu errei aqui, é v0x, e nem a velocidade inicial no eixo y. E agora, com este desenho, que é uma simplificação desse desenho, eu consigo resolver o problema de forma muito mais fácil. Vamos continuar. Então, olha só. Primeiro, eu vou calcular as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Daqui a pouquinho eu explico o que é esse negócio vermelho. A ideia inicial vai ser encontrar o tempo até atingir os 1,6 metros, ou seja, até percorrer todo esse trajeto em azul. E depois, pessoal, eu vou calcular o tempo para que ele possa percorrer todo esse trajeto em vermelho. Alguém notou alguma coisa especial nesse trajeto em vermelho? E aí, notaram? Muito bem. O que acontece? Este pontinho tem a mesma altura deste outro pontinho. Isso significa que o tempo de subida daqui até aqui, até a gente atingir a altura máxima, vai ser igual ao tempo de descida, porque esses dois pontinhos estão na mesma horizontal, estão na mesma altura. Olha que legal. É isso que mata o problema. Então, de novo, calculo o tempo para percorrer esse trecho em azul. Feito isso, eu vou calcular o tempo para percorrer esse trecho em vermelho, levando em consideração que o tempo de subida, no trecho vermelho apenas, é igual ao tempo de descida, no trecho vermelho. Tudo bem? E vamos continuar. Então, a gente sabe que V0x é igual a V0 vezes cosseno de θ. E V0y, V0 vezes seno de θ. Que outras informações nós temos? Que V0 vale 10 metros por segundo, que o seno de θ é 0,9, o cosseno de θ é 0,4. Então, a gente pode fazer o seguinte. V0x é o quê? V0 vezes cosseno de θ. 10 vezes 0,4, que vai dar 4. 4 metros por segundo. E o V0y vai ser 10 vezes o seno de θ, que dá 0,9. Então, ficou 10 vezes 0,9, que vai dar 9 metros por segundo. E pronto, vamos calcular o tempo até chegar nesses 1,6 metros. Vamos lá, então. A gente sabe que no eixo y, S é igual a S0, mais o 0t mais a, t quadrado sobre 2. Qual que é o espaço final? É o 1,6, é o que eu quero descobrir. Se você não quiser transformar dessa forma para essa, você pode ir direto. Então, S é igual a 1,6. Quanto vale o espaço inicial? Vale 0. Quanto vale a velocidade inicial no eixo y? Vale 9. O tempo eu não sei. Menos porque a gravidade está para baixo, contrária ao sentido adotado. Então, menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2. E agora, pessoal, é só continha. Então, ficou 1,6 é igual a 9t menos 5t quadrado. Eu posso passar o menos 5t quadrado para lá, o 9t também. Fica, então, que 5t quadrado menos 9t mais 1,6 é igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau, por Bhaskara, você vai obter dois valores. T é igual a 0,2 ou t é igual a 1,6. Para tudo, presta o máximo de atenção. Esse resultado está falando para a gente que a nossa bolinha vai atingir no eixo y a altura 1,6 em dois tempos. No tempo 0,2 e no tempo 1,6. Obviamente, como 0,2 é menor, ele fica no começo. Né? Não faz sentido, né, pessoal? Lógico. O tempo 1,6 vir antes do tempo 0,2. Obviamente, ocorre primeiro o tempo 0,2 e depois o tempo 1,6. Então, olha que 10. Eu já sei o tempo que o nosso móvel leva para chegar até aqui. Nosso problema ficou ainda mais fácil. Então, olha só. A gente já sabe que no tempo t igual a 1,6, a bola termina o trajeto até a cesta. A gente vai utilizar essa informação para ver a distância percorrida no eixo x. Quanto que foi percorrido no eixo x no mesmo tempo, que é o tempo de 1,6 segundos. Se eu encontrar essa informação, eu encontro também o valor de d. Então, olha como funciona. No eixo x, a gente sabe que é o mu, movimento uniforme. A gente sabe que o V0x é 4 metros por segundo. Então, olha só, S é igual a S0 mais VT. Eu posso utilizar essa formulinha. Eu só estou adaptando os valores para o eixo x.
Se você quiser, você pode colocar direto. Então eu sei que o espaço no eixo x, que é a distância, né, percorrida, vale o espaço inicial, que vale 0, mais a velocidade, que vale 4, vezes o tempo, que é 1,6. Tá aqui. Ficou então 4 vezes 1,6, que dá 6,4 metros. Portanto, D vale 6,4 metros. Tranquilo, pessoal? E agora a gente vai falar sobre o alcance horizontal máximo. Gente, é intuitivo, eu espero, que vocês imaginem que quanto maior é a velocidade inicial, maior tende a ser o alcance. Mas eu quero mostrar para vocês outras informações a partir de uma fórmula, que é a fórmula do alcance. Então, olha só, nós temos aqui a velocidade inicial, que eu posso decompor no eixo x e no eixo y. Então, a gente sabe que no eixo x, S é igual a S0 mais VT, e como eu quero o alcance, então eu posso falar que esse espaço é o alcance vale 0 mais qualquer velocidade no eixo x, V0x, vezes o tempo. Então, o alcance vai ser quanto vale o V0x, V0 cosseno de θ. Então, ficou V0 vezes cosseno de θ vezes t. Logo, o alcance é dado por V0 vezes cosseno de θ vezes t, e essa é a nossa primeira equação. E no eixo y, olha o que eu vou fazer. V é igual a V0 mais AT. No ponto mais alto, pessoal, o que eu sei? Eu vou chamar de V final por enquanto. É igual a V0y menos g vezes o tempo de subida. O que é isso? A velocidade no ponto mais alto vai ser a velocidade inicial no eixo y, mais a aceleração, que vale menos g, porque a aceleração está para baixo, vezes o t. O tempo para chegar até aqui é chamado de tempo de subida, então tempo de subida. Logo, V final é igual a V0y menos g, tempo de subida. Quanto vale a velocidade no ponto mais alto? 0. Quanto vale a velocidade inicial? V0 vezes seno de θ, menos g vezes tempo de subida. Eu posso pegar esse menos g, tempo de subida, passo para cá, fica mais g, tempo de subida, igual a V0 seno de θ. Eu posso fazer o seguinte, posso pegar esse g, que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Ficou então que tempo de subida é V0 seno de θ sobre g. E agora que vem a grande sacada. A gente sabe que o tempo para o alcance é o tempo de subida mais o tempo de descida, ou seja, 2 vezes o tempo de subida. Então, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, que é 2 vezes esse valor. Ou seja, 2 vezes V0 vezes seno de θ sobre g. Temos a equação 1, temos a equação 2. Eu já sei quanto vale esse tempo, eu vou substituir esse valor no lugar do tempo. Então vamos lá. De 1 e 2, eu vou pegar A é igual a V0 vezes cosseno de θ vezes quanto vale o tempo desse percurso, 2V0 vezes seno de θ sobre g. Ficou aqui, ó. Então nós temos que A é igual a V0 vezes 2 cosseno de θ vezes seno de θ sobre g. Pessoal, 2 cosseno de θ vezes seno de θ é a mesma coisa que seno de 2θ. Ficou então V0 vezes seno de 2θ sobre g. E é essa informação que eu quero mostrar para vocês. Se você quiser, você não precisa aprender a deduzir. Eu coloquei para vocês porque eu acho mais legal. Se você quiser, você pode apenas decorar essa fórmula, ou, melhor ainda, você pode até entendê-la. Talvez seja até mais legal. Gente, essa fórmula diz pra gente algumas coisas bem legais. Primeiro, o que acontece com a gravidade? Como o alcance está em cima e a gravidade está embaixo, quanto menor a gravidade, maior o alcance. Faz sentido? Se você der um tiro na Terra, vai obter um certo alcance. Se der o mesmo tiro na Lua, o alcance vai ser maior pelo fato da gravidade na Lua ser menor. Outra coisa importante, se você tem 2 lançamentos com a mesma velocidade inicial, qual lançamento vai ter o maior alcance? Aquele que produzir seno de 2θ maior. Quando ocorre o alcance máximo? Quando θ vale 45 graus. Por quê? Porque 2 vezes 45 graus vai dar 90 graus. Seno de 90 vai ser 1, que é o valor máximo para o seno. Consequentemente, com 45 graus, nas mesmas condições de velocidade inicial e gravidade, você obtém o maior alcance possível. Outra coisa importante também, pessoal, isso aqui eu já expliquei, que quanto menor a gravidade,
maior vai ser o alcance. Se os ângulos alfa e beta de lançamento são complementares, então os alcances são iguais. O que é isso, Nerk? Quando os ângulos somados dão 90 graus, os alcances são iguais. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus, e as demais condições, ou seja, velocidade inicial e gravidade, são as mesmas. Qual dos lançamentos vai ter o maior alcance? O lançamento a 30 graus ou o lançamento a 60 graus? Friso, o ângulo medido com a horizontal. Simples, os dois lançamentos, o de 30 e o de 60, vão ter o mesmíssimo alcance. Por quê? Porque os ângulos são complementares. Somados, eles formam 90 graus. Vou dar até uma outra pergunta que costuma cair. Você tem dois lançamentos, a velocidade inicial é a mesma, a gravidade é a mesma, porque é no mesmo planeta, né? Só que um lançamento foi feito com um ângulo de 10 graus e o outro com um ângulo de 80 graus. Quem vai mais longe? Olha que legal, gente. 10 e 80 são complementares. Logo, eles têm o mesmo alcance. E é isso, gente. Beleza, pessoal? Valeu então!